De tudo, eu não vou falar talvez nada que você já não saiba. Eu não vou falar nada talvez que você já não tenha ouvido. Mas talvez eu venha falar de muitas coisas que você não tem praticado. E essa é a grande chave das coisas. Ouvir, nós temos ouvido muito. Sim ou não? Quem tem sido bem alimentado neste lugar aqui? Glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus, irmão. Que você é muito bem alimentado nesse lugar. Todos os dias. Eu não sei se você ora todos os dias. Mas se você ora, agradeça a Deus todos os dias pela igreja que você está. Porque nós temos andado por várias igrejas aí. E é só o sangue do Cordeiro. Eu fui esses tempos atrás ministrar numa igreja que ela é tradicional. Era um congresso de jovens, para jovens, onde tinha 100 pessoas, 25 jovens, 60 a mais, o restante lá mais de 70 anos por aí. E num congresso de jovens, eu não poderia ministrar se eu não tivesse de terno e gravata. Num congresso de jovens. O negócio lá é rígido. Amém? Sério o negócio lá. Porém, quando eu falei assim, levanta a sua Bíblia, levanta a Bíblia aí. Levanta a sua Bíblia, esse que trouxe. Olha que coisa bonita, dá uma olhada aí, dá uma olhada. Olha quanta gente trouxe a Bíblia. A gente estava em 100 pessoas lá, 15 levantaram a Bíblia. 15. E depois eu peguei e falei assim, não basta somente também só ter uma Bíblia, a Bíblia é espada, mas não basta só a espada, você tem que saber manejar a espada, porque se você tem uma espada e você não sabe manejar, você corta a sua cabeça com ela, e não sei o que, e abra a sua Bíblia em Abacuque. E fiquei olhando. Eu falei, não, eu só queria ver como que você manejava a sua espada. A metade, mais da metade não tinha Bíblia. Os que tinham, dos 15, 10 não sabiam onde ficava Abacuque, não sabe manejar a espada. Então, você tem que dar graças a Deus, porque você está num lugar onde não te falta a palavra. E se você não sabe a palavra, não é por falta de incentivo, e não é por falta dos seus pastores, e não é por falta dos seus líderes, porque eles conhecem muito a palavra, sim ou não? Então, se você não conhece a palavra, você já vai entrar nesse tema de hoje, que é arrependimento. Arrependa-se. Fala para quem está do seu lado, se você não conhece a palavra, arrependa-se e busque conhecer. Amém? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Levanta ela assim, ó. Isso aqui é o manual das nossas vidas. Aqui que está tudo o que nós precisamos saber. Não está no Evangelho segundo Allan Kardec, não está no livro de Mormons, não está no grande conflito da Ellen White, mas está aqui, ó. Tudo o que nós precisamos para as nossas vidas. Então dá um abraço nessa Bíblia sua, dá um beijo nela, cuida dela com carinho. Mas o carinho que eu quero que você cuide, eu estou falando aqui, não é para você deixar ela aberta no Salmo 91, nem no Salmo 23, e nunca mais mexer nela. O carinho que eu quero é folheia ela, risca ela, escreve nela, e aí sim, você vai estar sendo tratada com carinho por você. Devora ela, coma ela, e acima de tudo, viva ela. Só conhecer também não adianta, sim ou não? O diabo conhece, irmão. Conhece ou não conhece? Quando levou Jesus para ser tentado, ele usou o que para tentar Jesus? A palavra. Pena que conhece, mas não vive. E aquele que conhece, mas não vive, engana a si mesmo. Tiago 1,22, está se enganando a si mesmo. Mas eu e você, somos conhecedores e viventes da palavra, amém? Será que tem alguém que conhece a palavra e vive essa palavra e pode se expressar dando um glória a Deus? Aleluia, eu acredito em você, irmão. Se eu falar para você aqui agora, abra sua Bíblia no livro de Sofonias, eu não vou ver ninguém folheando, amém? Não vou fazer esse teste, não vou te queimar aqui não. Mas glória a Deus, estou acreditando na sua palavra. Afinal de contas, a gente é tudo cristão aqui, tudo crente, amém? Glória a Deus. Então abra aí sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 13. Quando você achar Lucas 13, eu quero que você se manifeste dando um glória a Deus. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome de Deus. Amém? Quem não achou, diga não achei. Todos acharam? Lucas capítulo 13, versículo de número 3. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3 e... Não eram... Não, peraí. Quem não almoçou? Aquela hora só tinha 2 que não almoçaram. Quem não almoçou hoje? Quem não almoçou está fraquinho. Então põe esse almoço para funcionar agora e gasta essa energia desse almoço. No 3, vai lá, 1, 2, 3 e... Não eram... Amém? Se porém não se arrependedes, de igual modo o quê?
Perecereis. Algumas versões aí dizem não morrereis. Perdão, não é não morrereis, mas morrereis. Eu quero que você fale isso para 3 pessoas. Se não houver arrependimento, certamente você morrerá. Fala isso para 3 pessoas. Não fale sorrindo, fale sério, porque esse assunto é muito sério. Se não houver arrependimento, certamente perecerá. Assim diz a palavra de Deus, a Bíblia, o nosso manual no livro de Lucas, capítulo 13 e versículo de número 3. Se não houver arrependimento, pereceremos. Se não houver arrependimento, morreremos. Porém, antes de eu te explicar sobre arrependimento, eu quero falar para você aqui no espaço de 3 a 4 minutos, sobre se arrepender de quê? Fala para quem está do seu lado, de se arrepender de pecado. Mas o que é pecado? Agora não precisa falar, mas o que é pecado? Uma das formas, né, que se é falado, ou uma das, não é traduções que se diz, uma das explicações de pecado, né, talvez a mais conhecida, que pecado significa errar o alvo. Amém? Alguém já ouviu falar disso aí? Pecado é igual errar o alvo. Fala para quem está do seu lado, então, pecado é errar o alvo. Pecado, irmão, é errar o alvo. Que alvo? É estar fora dos princípios de Deus. É estar fora da vontade de Deus. Isso é pecado. Então eu volto ali naquilo que eu falei do começo. Se você não conhece a palavra de Deus, você está em pecado? Sim ou não? Mateus 22, 29, a Bíblia diz: errais por não conhecer e nem o poder de Deus. Lá em Oséias 4:6, a Bíblia também diz: e o meu povo perece, está sendo destruído, porque lhe falta. Então, não conhecer a palavra de Deus é pecado, é errar o alvo. Por isso, leia a Bíblia, por isso conheça a Bíblia, por isso medite na Bíblia, por isso ame a Bíblia, saiba defender a sua fé, saiba defender o caminho que você anda. Afinal de contas, você está na Igreja Aliança, amém? Quem faz parte da Igreja Aliança? Que é a igreja mais linda do Brasil. Você faz parte dessa igreja, amém? Por que você não é um mormon, irmão? Por que você não guarda o sábado, irmão? E não é um adventista? Por que você não está na igreja Testemunho de Jeová? Para pensar nisso. Conheça a palavra e tenha tudo isso na ponta da sua língua, no seu coração, na sua mente, convicção da sua fé. Porque não conhecer a palavra é pecado. Amém? Eu não sou mormon. Deixa eu te dizer o porquê. Porque na minha Bíblia não diz que o diabo e Jesus são irmãos. Não diz isso. E a minha Bíblia diz que ainda que venha um anjo e fale algo contrário ao que está escrito neste livro, seja ele anátema. E segundo os mormons, apareceu um anjo chamado Moroni para um homem chamado Joseph Smith, criador do mormonismo, e criou um outro livro fora desse nosso. Por isso que eu não sou mormon. Eu não sou adventista, porque a Bíblia diz que o selo de Deus, lá em Efésios, em Filipenses 4:30, é o Espírito Santo. E o adventista diz que o selo de Deus é o sábado. Eu não sou selado com o sábado, eu sou selado com o Espírito Santo. Tem mais alguém que é selado com o Espírito Santo aqui? Glória a Deus, irmão. Eu não sou testemunha de Jeová, porque um dia eles foram lá na minha casa e falaram bem assim: o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma força. Eu falei, muito bem, uma força age mais forte ou age mais fraco, sim ou não? A energia elétrica é uma força, de vez em quando ela dá uma falhadinha, porque o sinal dela é mais fraco. Então força age com mais intensidade e com menos intensidade, sim ou não? Ele, sim, isso mesmo. Então por que a minha Bíblia diz assim, ó: e não entristeceis o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção? Pode uma força ficar triste, ô minha querida, ô meu querido? Não. Então, a minha Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pode uma força que só age com maior intensidade e com menos interceder por mim e por você? Não. Então, como que o Espírito Santo é uma força? Como? Então saiba defender a sua fé, sabe por que você está aqui, sabe por que você é um evangélico, sabe por que você faz uma parte da Igreja Aliança. Leia a Bíblia, ame ela, para que você não erre o alvo. Amém?
para que não venham ventos de doutrinas querer tirar você da presença de Deus, para que o anticristo, que já está aí, o espírito dele se manifestando, para que os falsos profetas não venham fazer aquilo que a própria Bíblia nos ensina, que se possível, enganariam a quem? Fala para quem está do seu lado, você é um escolhido, mas se você não lê a Bíblia, você vai ser enganado. Amém? Então, não, uma definição, agora lembrei do termo que eu queria usar. Uma das definições para o pecado é errar o alvo. Amém? Então, do que eu preciso me arrepender? Dos meus pecados, de errar o alvo. E eu fui procurar a definição da palavra arrependimento. E está aí, se você está anotando, anota aí, ó. No grego, a origem da palavra arrependimento quer dizer mudança de atitude, mudança de mente, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então, arrependimento, do grego, metanoia. Fala, metanoia. Se alguém falar para você, você sabe falar alguma outra língua, você fala, você fala grego, irmão. Fala alguma coisa, você fala metanoia. Metanoia é arrependimento, é mudança de mente, é mudança de atitude. Atitude é contrária ou oposta àquela que eu tomava anteriormente. Isso é arrependimento. Isso é o que mesmo em grego? Você está falando em grego, irmão, glória a Deus. Já pode colocar mais um idioma na sua lista aí. Língua dos céus, amém? Quem fala em outras línguas aí? Glória a Deus. Quem fala português? Português mais ou menos a gente fala, né? Matemática eu sou ruim, mas no português eu destroio, irmão. Sou bom. A gente é meio assim, né? E agora você está aprendendo a falar grego aí. Então, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, atitude contrária à que eu tomava anteriormente. Isso é arrependimento. E a Bíblia diz: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, ou morrerão. Fala mais uma vez para quem está do seu lado aí, sem arrependimento. Fala para ele, sem mudança de atitude, sem mudança de mente, você vai perecer. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então arrependimento gera mudança de atitude. Arrependimento, eu falei para você que eu ia falar coisas que vocês talvez já sabiam. Sim ou não? Você já sabia que arrependimento é mudança de atitude? Sim ou não? Você já sabia que arrependimento é mudança de mente? Sim ou não? Só não estava praticando, sim ou não? É o que eu falei, você já sabe o que eu vou falar. Talvez você só não está praticando o que eu vou falar. Né? E eu falei antes para você também, que antes, né, de eu trazer essa ministração, Deus falou comigo. Eu me incluo nisso. Eu conheço o que é arrependimento. Eu sei o que é arrependimento. Sei que é mudança de mente. Sei que é aquilo que está escrito lá em Romanos 12:2. Eu sei disso. Porém, não estou praticando. E quem conhece, mas não pratica, está enganando a si mesmo. Então, para de enganar a si mesmo. Você que está aqui pela primeira, segunda, 10ª, milésima, anos aqui dentro. Vamos parar de nos enganarmos a nós mesmos. E vamos todos nós. Porque a Bíblia diz aqui, ó. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento precisa estar na minha e precisa estar na sua vida. Ô Felipe, você pode me ajudar no esquema aqui? Ficar fazendo um fundinho. Prega comigo aqui, irmão. Se eu falar mais alto, você toca mais alto. Se eu falar mais baixo, você toca mais baixo. Mas então arrependimento é mudança de atitude. É mudança de mente. É deixar de fazer algo que eu fazia anteriormente. Isso é mudança de mente. Isso é arrependimento. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4 e versículo 1. E como pessoas que manejam bem a palavra de Deus, não se demore. E quanto antes você achar Marcos, capítulo 1 e versículo 4, eu quero que você diga aleluia. Glória a Deus, já acharam. Marcos 1:4, a Bíblia diz assim: e apareceu João no deserto, pregando o batismo do quê? O que João pregava no deserto? Para quê? Para a remissão de quem? Então estava lá João, no deserto, João Batista, no deserto, pregando o batismo do que mesmo? De arrependimento, para que houvesse, ou para que haja remissão de pecados.
Então, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Você está entendendo isso aqui? Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Sem mudança de mente, sem mudança de vida, sem mudança de atitude, não existe remissão de pecado. Se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não nos arrependemos das coisas que nós fazemos, nós não somos perdoados. Todos os pecados que cometemos ainda estão sobre os nossos ombros, porque a chave para que haja remissão de pecados está no sangue de Jesus, está no arrependimento, está na mudança de vida, está na mudança de mente. O batismo do arrependimento, a palavra batismo quer dizer emergir, mergulhar, envolver-se por completo. E aqui João Batista pregava um batismo de arrependimento. Então não é só entrar com a cabeça no arrependimento, ou só com a mão esquerda, ou só com a mão direita tem que estar no arrependimento, mas é o corpo todo, porque batismo fala de mergulho, de envolver-se por inteiro. Quem já fez um mergulho? Quem já deu um mergulho alguma vez na sua vida? Já foi numa praia, numa piscina, correu e foi lá e deu aquele mergulho. Quem já fez isso? Quem não levantou a mão nunca fez? Nós vamos fazer então uma excursão para a praia, vamos bolar aí para levar esse pessoal que nunca deu um mergulho, para eles darem um mergulho. Quem já é batizado aqui? Você foi batizado só com a cabeça? Só jogar uma aguinha na sua cabeça? Sim ou não? Corpo inteiro, porque batismo fala de envolver-se por completo. E o batismo de arrependimento é um batismo que fala de você se envolver todo o seu corpo, tudo que você tem, está envolvido nesse arrependimento. Porque é só assim que vai trazer remissão de pecados. O arrependimento é a única forma de trazer o nosso pecado, fazer com que o nosso pecado seja apagado, seja remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você entendeu isso aí? Sim ou não? Você está entendendo sim ou não? Mas o que está acontecendo hoje? Tanto fora da igreja, como dentro da igreja é uma coisa totalmente diferente. O que está acontecendo hoje é que nós somos muito bons em ver o pecado dos outros. Sim ou não? Nós somos muito bons em falar mal dos outros. Nós somos muito bons em ficar corrigindo os outros. E eu falei isso tanto fora como dentro da igreja. Não é só dentro da igreja, mas as pessoas lá fora também são bons em acusar, sim ou não? Outro dia, eu não concordo com o UFC, todo mundo já sabe disso. Eu. E eu coloquei umas bases bíblicas para o que eu estou falando. Coloquei lá no Facebook lá. Coloquei uma foto do cigano todo arrebentado, com o nariz tudo sangrando, que levou um pau lá, eu fiquei sabendo, né? Na reportagem lá, que ele levou um pau do cara lá. Como é que é o nome do outro? Pode falar, eu não vou falar assim, tá assistindo, pode falar o nome do cara, pode falar. Como que era o nome do outro cara? Velasquez, Caim Velasquez. Eu não vou falar assim, tá assistindo. Mas você assistiu, você não falou, mas sei que você assistiu. Então estava lá, eu coloquei uma foto do cara lá tudo arrebentado e coloquei bem assim, ó. Né, cristão e UFC. Na minha mente, ainda falei, na minha mente deve ser uma mente medíocre, porque na minha mente não entra. Na minha mente isso não entra. Daí uns abençoados lá colocaram, mas está fazendo muita assistência social, está tirando muita gente da rua, e não sei o que, e barari, e barará. Eu peguei e falei assim, primeiro, no Levítico 17:11, a Bíblia diz que a vida do homem está no seu sangue, e a Bíblia também diz que eu fui salvo por causa de um sangue, e não sei o que, falei um monte de coisa lá, e está vendo derramamento de sangue, e todo o sangue derramado no altar, e coloquei um monte de versículo bíblico lá. E nisso me aparece um outro bonitão, falando assim, vocês se escondem por trás de versículos, e não sei o que, vocês falam, mas não vivem. Onde está a igreja? O que a igreja tem feito? Acusando, metendo pau na igreja, meu. Desceu o pau na igreja lá, o que a igreja tem feito, não sei o que. Eu falei, rapaz, você nem está mais na igreja. Era um intercessor daqui da igreja, você vê o nível. Mas largou da igreja e abraçou o mundo. Mas está fazendo muito bem o trabalho para o diabo lá. Está fazendo bem, irmão. Está levando gente para bar, está levando gente para balada. Tudo que não fez aqui está fazendo lá. Continua assim, né? A Bíblia não diz que o santo se santifique mais e o sujo se suje mais. Então que continue assim. Mas não vem falar mal da igreja, não. Não vem apontar. Por isso que eu estou falando para você que é tanto fora como dentro. E ele quis acusar a igreja. Cadê a igreja? Eu falei, vem na igreja para você ver. Quem aqui já faz parte do Projeto Mais Um? Quem já foi ganho nesses dias aí? Ganho? Você foi ganho por esses tempos aí. Quem já foi ganho por esses tempos quando começou o Projeto Mais Um? Já foi? Quem mais? Quem mais?
Tem mais alguém que foi ganho no projeto mais um? Mas então nós estamos trabalhando, sim ou não? Estamos trabalhando, sim ou não? Outro dia o apóstolo falou assim, faça uma fila e vocês vão orar. E fizeram uma fila, e eu comecei a orar, eu olhei, eu não te conheço, como que é teu nome? Ah, meu nome é tal, de que você é? Ah, tá, prazer, bom, seja bem-vindo, orei por ele. Saiu ele, veio outro. Não te conheço, quem é você? E saiu e veio outro, saiu e veio outro. Eu orei por 12 pessoas que eu nunca tinha visto na igreja. Então Deus, a igreja de Cristo está trabalhando, sim ou não? E esse rapaz veio querer acusar a igreja, irmão, falando, eu estou fazendo um trabalho social, eu estou fazendo as coisas, e a igreja? Cadê a igreja? Eu chamando nós de hipócritas, se escondendo atrás da Bíblia, de falso moralista, não sei o que. Eu falei, rapaz, vem na igreja para você ver o que a igreja está fazendo. Mas eu quero, quando ele disse que não ia voltar mais para a igreja, eu falei, então você quer bater na igreja? Eu vou te bater agora também. Não faz isso não, irmão, tá? Deixa que eu faço. Falei, rapaz, você leva a cesta básica para uma família na segunda-feira, e na sexta-feira você leva um outro pai de família para bar, para balada. Talvez esses caras que você está levando para a balada nunca beberam na vida deles, vão beber a primeira vez com você, e depois vão se tornar alcoólatras, e depois vão pegar cirrose, e é onde você vai estar daqui 20 anos, quando eles forem bêbados, tiverem com a família destruída. Talvez esses pais de famílias que você leva para essas baladas e chegam em casa e espancam a esposa, e você vem querer dizer que você dá cesta básica, você vem querer dizer que você está trabalhando, então não vem bater na igreja não, seu falso moralista. Então o que está acontecendo é bem isso aí, as pessoas estão querendo acusar os outros, tanto fora, quanto acusando, falando, sendo falso moralista, sendo hipócritas, né? Vestidos com uma máscara, como cantamos no louvor aqui, vestidos com uma máscara, falando as coisas, apontando os erros dos outros, falando os outros, mas na verdade o arrependimento nosso mesmo não está em nós. Então nós estamos assim, eu vejo o seu pecado, mas eu não vejo o meu. Eu confesso o seu pecado, mas eu não confesso o meu. Olha, vou te falar uma coisa, eu estou muito chateado, estou muito triste com o seu pecado, mas nem um pouco incomodado com o meu. Estamos sempre felizes em falar das coisas dos outros, que os outros estão fazendo errado, mas nós nunca dizemos, a culpa é minha, eu errei, eu sou falho, eu também erro. O arrependimento tem que ser na minha e na sua vida. Por que eu falei que isso é muito duro de pregar essa palavra de arrependimento? Porque parece que eu estou acusando, eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou falando, mas não é isso. Eu disse para você que Deus falou comigo antes. Essa semana inteira Deus falando comigo sobre se arrependa dos seus pecados, porque eu já contei essa história uma vez, mas eu estava lá mexendo na luz, no tempo que a luz era de botãozinho ainda, mexendo ali, subindo para cima, para baixo com o botão, e eu olhando, e eu vi o pessoal do louvor aqui, o rapaz tocando e olhando para o lado, e eu parecia que estava no mundo da lua, assim, e daí eu olhei para um pessoal ali na galeria também, um batendo palma assim, olhando para cima, o outro batendo palma, mas bem assim, conversando com o outro ali, e um ou outro batendo palma e cantando louvor, sabendo o que estavam falando, e eu olhei ali, o crente, eu sou crente, irmão, eu olhei ele e falei, meu Deus, tenha misericórdia da sua igreja, Senhor, olha a situação, Deus, olha o levita, Senhor, olha aquele ali, Deus, não fecha o olho nem para orar, Senhor, não está cantando, não faz o que o Senhor está mandando, olha só como é que está a sua igreja, cheio de mim mesmo. E Deus falou comigo, se você fosse melhor que eles, você não estava com o seu olho aberto olhando para o que eles estão fazendo, mas você estava com seus olhos fechados, orando e adorando. Então o que aconteceu comigo é o que acontece com você. Você é muito bom para ficar acusando os outros, para apontar o defeito dos outros, para falar naquilo que o outro errou, para falar aquilo que o outro fez, e ainda falar, se arrependa, não faça, não vai. Mas quando é comigo, estava igual eu ali, olhando para os outros, falando, meu Deus, tem misericórdia, sangue de Jesus, tem misericórdia de nós, mas não pede perdão pelos seus erros. Isso é o que está acontecendo comigo e com você, mas o arrependimento tem que estar em mim e tem que estar em você. Temos que pregar sim arrependimento, como João Batista pregava, sobre o batismo do arrependimento para que haja remissão dos pecados, mas o batismo tem que acontecer comigo, o arrependimento tem que estar em mim e tem que estar em você. O apóstolo Raimon, ele disse uma palavra que todo o tempo essa palavra remoe na minha cabeça, você só dá o que você tem. Fala para quem está do seu lado, você só pode dar o que você tem. Nós não podemos dar o que não temos, irmãos.
Quando estava lá aquele paralítico na porta da igreja, e Pedro e João estavam passando, ele falou assim: ô, me dá dinheiro. Pedro falou assim: ô, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Porque a gente só pode dar o que a gente, não podemos dar o que nós não temos. Mas nós estamos fazendo isso. Cobramos arrependimento de todo mundo. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Mude de atitude, mude sua vida, mude sua mente. Mas nós continuamos do mesmo jeito, sim ou não? A gente está aparecendo até uma história que está aqui, ó. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. De novo, capítulo 18. Quando você achar Lucas 18, diga glória a Deus. Aleluia, você está rápido, é assim que tem que ser mesmo. Versículo 10 ao 14. Vamos ler do 9 ali, ó. Diz assim, Lucas 18, 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Confiavam em quem? Confiavam em quem? Então essa parábola é para quem confia em si mesmo. Por se considerarem o quê? E desprezarem. Então olha a parábola que Jesus deu para aqueles que confiavam em si mesmos, se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro era o quê, irmão? O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda não sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Arrependimento fala de se humilhar, não de se exaltar. Arrependimento é humilhar-se, é reconhecer que erra, é entender o seu pecado, entender o que está errando. Nós pecamos consciente, irmão, sim ou não? Nós pecamos consciente, erramos consciente, mas não temos a consciência na hora de pedirmos perdão por esse erro. E arrependimento fala de se humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Mas e os soberbos? O que Deus faz com o soberbo? Deus abate o soberbo, rejeita o soberbo. Então arrependimento fala de humilhação. Arrependimento fala de mudança de mente, mudança de atitude. E é isso que Deus te chama nessa noite, nessa tarde aqui nessa igreja. Deus te chama ao arrependimento. Ele não chama só o novo convertido, Ele chama a mim, chama você, chama todos nós ao arrependimento, à mudança de mente, à mudança de atitude. Fala para quem está do seu lado: Deus te chama ao arrependimento. Arrependimento é mudança. Nós estamos pensando que arrependimento é manipulação, irmãos. É manipular. Nós queremos manipular Deus. A Bíblia diz que Deus é bom, sim ou não? Salmo 106, versículo 1, a Bíblia diz: Deus é bom, e a sua misericórdia, glória a Deus. Deus é bom, a Bíblia diz isso, Deus é bom. Só que eu não sei o que acontece, parece que alguns de nós pensamos ao contrário disso. Deus não é bom, mas se eu dar um chaveco, se eu der uma negociada, se eu dar uma conversada com Deus, Ele vai agir com misericórdia, porque a misericórdia dele é dura para sempre. Então o que acontece? A gente peca, nós fazemos coisas erradas, e nós queremos aí argumentar com Deus. Quer ver um exemplo? Dízimo. Se eu não dou dízimo, eu peco, sim ou não? Se eu venho para a igreja sem oferta nas minhas mãos, eu peco, sim ou não? Para você que é o mais um que está chegando agora, está tranquilo, mas você que já tem mais tempo aqui, você tem consciência disso. Você peca, sim ou não? Mas a gente pega e não traz o dízimo. Não dou o dízimo porque eu tenho que pagar alguma conta, tenho que fazer alguma coisa. Eu não dou o dízimo porque falam que o pastor é ladrão. Sei lá o tanto de argumento que você usa para não dar o dízimo. Esse mês eu não vou dar o dízimo, mas o mês que vem eu dou em dobro. Quem já fez isso? Não vai levantar a mão não. Deixa que eu levanto, eu já fiz.
E daí no outro mês eu não dei, irmão. Não dei. Sei que você também já fez, alguns aqui já fizeram. Então, mas a gente pega e chega diante de Deus daí, né? Poxa Deus, estou tão arrependido. O Senhor me perdoa, né? Eu não dei o dízimo esse mês. Eu vim aqui para a igreja hoje sem oferta nas minhas mãos, mas o Senhor entende, eu sei, né? Que eu não preciso, que eu tenho que estar com, eu não posso aparecer diante do Senhor de mãos vazias, mas hoje eu não tinha, o Senhor entende, né, Deus? Então a gente começa a argumentar com Deus. Mas arrependimento é o quê? O que é arrependimento? É mudança de mente. E no outro culto, tá eu lá de novo, né? Naquele dia ali parece que aquele peso saiu de mim. Não, Deus, eu sei que o Senhor entende, né? O Senhor entende. Daí não trago o dízimo, não dou dízimo naquele mês. No outro mês é a mesma conversa. Na outra semana, no outro culto, poxa Deus, hoje de novo, Senhor, eu esqueci, mas o Senhor me perdoa, né? O Senhor é bom. O Senhor age de misericórdia. A gente quer ficar barganhando com Deus. Arrependimento não é barganha, não. Arrependimento não é ficar negociando com Deus as coisas. Isso não é arrependimento. Eu fui lá na penitenciária lá de Piraquara. Cheguei lá, devia estar uns 25 graus para mais naquele dia, um sol rachando, irmão. E eu olhei assim uma fila enorme, cheia de senhoras, bem velhinhas já, com umas sacolas bem pesadas nas mãos. Lá umas mulheres grávidas, umas outras jovens bonitas, e alguns homens poucos ali, debaixo daquele sol torrando. E a colônia e o presídio, eles têm mais ou menos uns 5 quilômetros de diferença. E o ônibus só vai até o portão da colônia. Então quem quiser ir até onde é a penitenciária, tem que pegar um carro, pegar um táxi, ou vai a pé. E daí eu vi um monte de senhorinha indo a pé, de lá da colônia até a porta da penitenciária. E aquele dia estava um sol, você não tem noção, muito forte. E a minha sogra, que eu fui levar ela para lá, falou assim, isso aqui é coisa mais comum, a gente tem que descer lá e vir a pé aqui, faça chuva. Tem dia que está chovendo, a rua fica tudo alagada, e a gente tem que vir a pé. Se você não tem dinheiro para pagar o táxi, você tem que vir a pé. Se não tem ninguém para te trazer, você tem que vir a pé. E o sol rachando ali. E eu escutando lá na fila assim, né, eu ouvindo as senhorinhas, uma senhorinha bem velhinha já, né, junto com a nora dela grávida, 3 filhos e grávida de mais um. E a senhorinha contando na fila, naquele sol rachando. O meu filho fica preso aí, sai, fica 2 meses fora, volta, fica mais 2 meses fora, volta, fica mais 2 meses fora, volta. Eu já podia ter comprado uns 3 a 4 carros com o dinheiro que eu gasto com ele. Já podia ter feito um monte de coisa com o dinheiro que eu gasto com ele. E a outra falou assim, o meu também é assim, acontece a mesma coisa. E naquela hora levantou uma indignação tão grande dentro de mim, porque eu vi aquelas senhoras, eu vi aquelas mulheres grávidas, vi um monte de criancinha ali, indo no presídio, levantou, eu falei, meu Deus, esses caras tinham que levar uma surra. Tinha que pegar, trancar eles lá dentro e nunca mais voltar, deixa esses caras aí. Porque olha o que está acontecendo com a família, olha o que está acontecendo com eles. Olha o sol, eles estão lá dentro de uma cadeia, eu não sei como é que é lá dentro, nem quero saber, só para visitar lá dentro, estou tentando entrar lá para pregar para eles. Mas se não for assim, não quero nem saber, mas eles devem estar lá, deitados numa rede, deitados no chão, sei lá o quê, enquanto essas mães, essa família está aqui. A primeira vez, eu falando com Deus, né? A primeira vez, Deus, eu até entendo, uma pessoa errar, errou, né? Vai a família, paga advogado, vai ali enquanto está preso, ajuda, a hora que saiu. Mas aí da segunda vez, aí já, pelo amor de Deus, tem que abandonar, deixa ele lá que sofra. Tranca a cadeia e não abre mais mesmo. E a família tinha que abandonar. Porque quando eles estão lá dentro, meu cunhado já foi preso 4 vezes, está preso de novo lá. Agora ele diz que está crente, irmão. Mas essa já é a 4ª vez que eu escuto isso. De todas as vezes que ele foi preso. Mas agora diz que está crente para valer. Agora é a última. Na 3ª também foi a última. Na 2ª também era a última. Na 1ª já foi a última. Mas já está lá a 4ª vez. E eu falando com Deus, eles tinham que ser abandonados, tinha que ser largado. Olha a família, olha os filhos, olha o que eles estão passando. E Deus falou assim, pois eu vou te largar também. Porque você peca e você fica clamando pela minha misericórdia. Você erra e já corre pedir perdão. Eu posso estar fazendo, na minha cabeça, né, eu pensando assim, tem vezes que eu estou lá no outro lugar,
lá salvando uma pessoa que está morta, ressuscitando um morto, de repente eu escuto você falando: ô Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu errei de novo. Então eu vou abandonar você também. Porque quando você erra, quando você peca, os seus pecados chegam nos seus filhos. A sua família sofre com os seus erros, mas você não se arrepende. Mas você também quer sempre a misericórdia. Então a gente fica indignado com muitas coisas. Nós estamos muito bons em acusar as pessoas, mas a gente está ruim de pedir misericórdia, de mudar a nossa vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram quanto tempo, irmão? Quanto tempo dura a misericórdia de Deus? E o amor? Quanto tempo dura o amor de Deus? Então por que você prefere viver de misericórdia em vez de viver de amor? Precisamos ter mudança na nossa mente, mudança de atitude. Mude as suas atitudes, mude a sua vida. Para de ficar acusando os outros, para de ficar olhando o erro dos outros, para de ficar criticando o louvor, para de ficar criticando o irmão do lado, para de ficar criticando quem está lá fora, seja lá quem for, e comece a ter uma autocrítica. E quando tiver autocrítica, comece a mudar, porque é esse que Deus quer de mim e de você. É isso que tem que ser. Nós somos igual que Pedro, o João Batista estava pregando: raça de víbora, bando de cobra. Pedro entendia, João entendia ou não entendia de cobra? Ele estava no deserto. Uma das cobras mais venenosas do mundo é a naja. E a naja é uma cobra de deserto. Então ele sabia do que ele estava falando. E ele estava comparando as pessoas com essa cobra, com um veneno poderoso. E ele compara as pessoas com a mesma forma. Vocês são raça de víboras, venenosas. Talvez você está aqui e é uma cobra. Mas se você não ficar bravo, eu não vou falar assim: ô raça de víbora, mas agora já falei. Nós somos assim, irmão, víboras, cobras venenosas, falamos mal uns dos outros. Salmo 101, versículo 5, a Bíblia diz: eu, o Senhor, destruirei o que fala mal dos outros pelas costas. Fala mal dos outros pelas costas, então, irmão, agora, continua falando. Salmo 101, 5, confere lá. Numa linguagem de hoje fala bem claramente: eu destruirei o que fala mal dos outros pelas costas. E nós queremos ficar argumentando, manipulando Deus. Arrependimento também não é só confissão, irmão. Não é só confissão. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: ó, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e também é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele fala então: se confessar os vossos pecados, né, se você se arrepender e confessar os seus pecados, Ele é fiel e também é justo para te perdoar e para te purificar. Mas arrependimento não é só confessar. Você entendeu isso aí? Porque a gente está com a mania, a gente erra, dobra os nossos joelhos, choramos ali, confessamos: Deus, pequei contra ti, pequei, Senhor, me perdoa, porque hoje eu entrei num site pornográfico, me perdoa, Deus, porque eu vi uma mulher nua ali no meu computador, me perdoa porque eu assisti um filme, me perdoa porque eu falei mal de fulano, me perdoa porque eu maltratei ciclano. A gente dobra o joelho e chora ali, e confessa a Deus, aleluia. E no outro dia, está ali eu de novo, dobra o joelho, começa a chorar, né? Oh Deus, me perdoa, vi de novo, Senhor, vi de novo, estou confessando de novo. Então a gente está confessando, até a gente tem confessado, sim ou não? Você, quando você tem o seu tempo com Deus, se é que você tem tido tempo com Deus, se não tem, se arrependa, mude de mente e comece a ter. Mas se você tem tido tempo com Deus, você confessa seus pecados a Ele, sim ou não? Levanta, fala: agora vai. No outro dia, está lá de novo, e confessando de novo. E no outro dia, a gente está muito acostumado com uma coisa: não importa quantas vezes se suja, mas sim o quê? Isso é uma verdade? Claro que é, mas a gente se acostuma nisso aí. Então não importa quantas vezes eu me sujo, o que importa é quantas vezes eu vou me lavar. Daí eu fico me sujando toda hora e querendo me lavar toda hora. Aí já muda o assunto, aí já não estamos mais falando de arrependimento, porque arrependimento é o quê? O que é arrependimento? Então se eu fico me sujando toda hora e me lavando toda hora, eu já mudei de assunto. É certo, é correto, isso acontece. Se eu me sujar e eu me confessar e me arrepender, Deus vai me perdoar, vai me limpar? Sim, mas toda hora. Arrependimento é mudança de mente, irmão.
É mudar o foco. É deixar de fazer o que fazia. Vai ficar se masturbando toda hora e pedindo perdão. Tinha um rapaz aqui na igreja que vivia ficando com menina aí. Ficava toda hora. E um dia ele foi interrogado: ô, você pega um monte de menina aí toda hora? Não, não tem problema não. Eu pego ela a hora que eu chego em casa, eu dobro o meu joelho, me peço perdão e Deus me perdoa. Vai te catar, irmão. Se você pensa assim também, você vai para o inferno. Você está pensando o quê? Às vezes eu fico pensando se Deus agisse conosco como Ele agia no Antigo Testamento ali. Que se um sacerdote se colocasse impuro diante de Deus, ele só saía de lá morto. Ninguém que estava em pecado se colocava diante de Deus, senão morria. Já parou para pensar? Já parou para pensar se toda vez que alguém viesse aqui com o dízimo errado ou não entregasse o dízimo, a hora que colocasse ali, caísse duro, se morresse uns 3, duvido que aconteceria de novo. Daí você talvez pararia, talvez ainda, porque eu acho que era mais fácil o pessoal sair da igreja hoje. Não, quer saber, eu não vou dar mais dízimo, vou sair da igreja para não morrer, do que pagar e falar: não, Deus, eu vou mudar, Senhor. É arrependimento, eu me arrependo porque te enganei. É mais fácil a gente ficar ocultando e argumentando com Deus nossos pecados do que a gente mudar. É mais fácil eu ficar acusando os outros do que mudar. Então não é só confessar. Porque se fosse assim, vamos fazer igual na igreja católica, vamos criar um confessionário bem aqui assim, ó. Ô pastor Marcos, vamos ter essa ideia. Criamos um confessionário bem aqui assim, ou então tiramos a bateria aqui no meio da semana, só deixamos ela no dia de culto, fazemos uma janelinha ali e você chega ali. Só não vai fazer o Pai Nosso porque é pecado, irmão. Mas você chega ali e fala: pastor, pequei, errei, pastor. Você está confessando ali, igual quando a gente ia para a igreja católica. Quem já foi católico? Já se confessou? Quando eu fiz isso eu tinha 10 anos. Eu falei: ô padre, matei um gato vivo, padre. Ô padre, enterrei ele vivo. Que mais, meu filho? Mas antes eu amarrei o rabo dele, seu padre, só para eu ver ele perder o equilíbrio. Você sabia quando você amarra o rabo do gato, o equilíbrio do gato está no rabo. Se você amarrar o rabo dele na perna dele, ele não fica de pé? Ensinando a fazer coisa errada, não faça isso. Se arrependa, eu me arrependo, Senhor, já me arrependi. E confessava ali. Depois que eu deixei o gato tonto lá um tempão, padre, eu enrolei ele numa sacola, abri um buraco, enterrei ele vivo. No outro dia eu desenterrei, ele estava morto lá, padre. Poxa, ô meu filho, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e você está perdoado, eu te perdoo, porque você confessou, eu te perdoo. E eu saía dali, esse gato não vai ser me cobrado mais. Desse gato estou livre. Mas na outra semana eu via outro gato fazer a mesma coisa. É lógico que a gente não faz isso com gato. Mas não é só o confessar. Quero dizer para você que não é só o confessar. Vem aqui na frente agora, dobra o seu joelho e confessa os seus pecados. E a gente faz isso aqui. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Já fiz isso. Me levantei com a consciência agora limpa, né? Porque eu confessei meus pecados. Procurei um amigo e falei: quero falar uma confissão. Um dia aconteceu isso comigo, aqui orando. Chegou uma pessoa e falou assim: ô Cris, a Bíblia diz que a gente tem que confessar uns aos outros, né? Eu falei: é verdade. Então eu quero te confessar, me masturbei ontem. Estou arrependido que eu me masturbei. Vamos orar aqui então, irmão. Oramos lá, tá? Se confessou, que você alcance misericórdia, que você mude. No outro dia: ô Cris, cara, não aguentei de novo, meu. Não aguentei de novo. Estou te confessando de novo. Parece que eu estava virando ali, quem perdoa pecado sou eu, porque ele confessou para mim. Então não é só confessar. A Bíblia diz o que a gente tem que fazer. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Quando você achar Provérbios 28, 13, diga: arrependimento. Glória a Deus. Provérbios 28, 13, a Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa, aleluia. Tem um outro negocinho que fala depois. Do que fala depois?
Se arrepende, deixa, muda de mente, muda de atitude. O que confessa e se arrepende, este alcança a misericórdia. Você está entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mente, não é cobrança de atitude, é mudança. Mude as suas atitudes, irmãos. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa da sua vida, que você tem feito de errado na sua vida. Se arrependa das coisas erradas que você tem feito, de errar o alvo. Se arrependa. Se arrependa agora de torcer para o Coxa, para o Paraná. Se arrependa dos maus caminhos. É brincadeira. Mas o que eu estou falando aqui é bem sério. Se arrependa. Isso é mudança de atitude. Você confessou. Nós confessamos várias vezes. O problema é que nós nos levantamos. Parece que a gente se ajoelhou diante do padre. Saí ali com a minha consciência limpa, voltei e comecei a fazer de novo. Então eu não me arrependi. Porque arrependimento fala de mudança. Fala de uma atitude de mudar. Isso é arrependimento. Arrependimento também não é lançar a culpa em outra pessoa, amém? Senhor, eu fiz errado por causa do fulano. Eu errei por causa do ciclano. Adão falou o quê? Senhor, eu errei por causa dessa mulher que o Senhor me deu. Quantas vezes você já não jogou a culpa do teu erro na tua esposa? Quantas vezes você já não jogou a culpa dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados no seu marido? Ou nos seus filhos? Ou sei lá em quem que você é culpa de errar, de fazer as coisas erradas? A Eva jogou a culpa em quem? Senhor, a culpa foi daquela cobra, Senhor. Ela falou para mim que a fruta emagrecia. Então a gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem um argumento para falar dos nossos erros, mas a gente nunca... O problema sabe qual que é? A gente argumenta e não muda. A gente continua acusando os outros, falando que é culpa do fulano, a culpa é dele. Senhor, sabe por que eu não vou na igreja? Essa semana eu fiquei sabendo uma história. Brigaram dentro da casa deles lá, e quem pagou o pato, quem estava pagando o pato era Deus. Também não vai mais ter célula, também não vai ter mais batismo, também não vou mais para a igreja, também não vou mais fazer isso. Quando você briga lá na sua casa, quem paga o pato é Deus, você não vem para o culto. Você gasta mais do que você deve, e depois você não dá dízimo, você não dá oferta. Sempre você tem uma desculpa, e você quer sempre que Deus entenda, sim ou não? Sempre você quer argumentar. Se Adão pegasse e falasse, Deus, eu errei, me perdoa, eu me arrependo, com certeza nós não estaríamos sofrendo tudo que nós sofremos hoje. Mas ele preferiu jogar nas costas de alguém. Foi ele, foi ela, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher, foi a serpente. E o diabo vai acusar quem agora? Fui eu mesmo. Então a gente sempre fica jogando nas costas dos outros. Mas arrependimento não é isso. Você não tem desculpa. Os fins não justificam os meios, amém? Amém? Você entendeu isso aí? Os fins não justificam os meios. Não justificam. Porque se fosse assim, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham todo o direito de falar, Deus, eu vou me prostrar aqui, afinal está todo mundo se prostrando. Se eu não me prostrar, né, vamos jogar lá na fornalha. Então, se fosse assim, os fins justificariam os meios, eles não precisavam ir para a fornalha. Os fins não justificam o meio, mesmo porque você não é chamado para ser um produto do meio. Quem está entendendo? Você não é chamado para ser um produto do meio. Você não faz parte desse mundo aqui. Um dia eu vi um pastor falando, fui me cadastrar, fui comprar umas coisas, fui me cadastrar. E a mulher que estava fazendo o cadastro perguntou assim, qual é a sua religião? Sou filho de Deus. Ah, você é crente? Não, sou filho de Deus. Não, então, você não é evangélico, você é crente? Não, a Bíblia me trata como filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não, mas se eu pôr filho de Deus aqui, o sistema não aceita. Ele só aceita evangélico. E o pastor olhou para ele e falou assim, mas eu não faço parte do sistema. Eu não sou parte do sistema. O sistema não vai me aceitar mesmo, porque eu não sou parte. Você não é produto do meio. Você não é produto desse mundo aqui, você é de Deus. Você não tem que jogar suas desculpas nos outros, porque os outros fazem isso. Você é diferente, você é chamado para ser diferente. Você não é chamado para dar desculpa, você é chamado para arrependimento nessa noite. Não desculpa, não argumento, não só confessar, mas mudar. Porque as suas desculpas não chegam diante de Deus. Chegam lá as nossas decisões. Nós estamos enfrentando uma situação de uma mulher que não quer casar com o seu marido,
Porque se ela casar, ela vai ter muito transtorno, muito problema. Os bens dela, vão ter que fazer um monte de coisa lá por causa dos bens dela. Ela vai perder os bens. Eu conheço gente que mora junto e não casa para não perder pensão. É justificável? Sim. É uma boa desculpa, irmão. Eu entendo a sua desculpa. Porém, eu disse para ela, diante de Deus, está chegando assim, eu não confio em Deus, eu confio só em mim mesmo, eu vou me virar do meu jeito, diante de Deus não está chegando a desculpa. Vai dar muito transtorno, eu vou perder a pensão, diante de Deus não está chegando, eu vou perder a pensão, essa desculpa. Diante de Deus está chegando que ela está rejeitando ele. Então desculpa sua não chega diante de Deus. Eu não perdoo, porque essa pessoa me maltratou, fez assim, fez assado comigo, então eu não perdoo. A Bíblia diz o quê? Perdoai ou não perdoai? Então, por melhor que seja a sua desculpa, se você não perdoa, você está sendo um produto do meio. Você está deixando que os fins justifiquem os meios. E não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama a arrependimento, a mudança de vida, a transformação. Você está entendendo? Quem está entendendo? Então arrependimento não é lançar culpa nos outros. Arrependimento verdadeiro não é como a tristeza do mundo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Quando você achar, diga arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Quantos já acharam? Diga aleluia. Quem não achou, diga alguém me ajude. Glória a Deus. Diz assim: a tristeza, segundo Deus, opera para quê? Opera arrependimento para a salvação, e não produz remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então a tristeza, segundo Deus, que fala de arrependimento, produz salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, que aqui diz o nome de remorso, produz morte. Se arrependimento, como que é arrependimento em grego mesmo? Metanoia. Como se diz, vou te ensinar uma outra palavra em grego, vai vendo, daqui a um dia está formado isso aí. A palavra para remorso em grego é metamelei. Metamelei. Arrependimento, metanoia. Remorso, metamelei. Palavras semelhantes porque os sentimentos são semelhantes. Olha o que o dicionário diz. A palavra remorso também tem origem latina e vem de remorsos, particípio passado de remodere. Olha só o que significa tornar a morder. Então a palavra remorso significa tornar a morder. Mas olha só, liga-se portanto a dilacerar, atacar, satirizar, ferir, torturar, atormentar. O remorso é um sentimento sobre os acontecimentos e atitudes do passado. É a sensação de que não era para ser dito e do que não era para ser feito. Então o remorso é semelhante, né? É uma sensação que você sente, é uma dor que você sente, né? Aquela vontade de chorar, aquele sentimento profundo que você sente. Poxa, eu não deveria ter feito, poxa, eu não deveria ter dito, oh Senhor, dói dentro de você. Só que a palavra remorso não fala de mudança de atitude, só fala da dor. Aí é que está a grande diferença entre metanoia e metamelei, arrependimento e remorso. Você sente tudo igualzinho, aquela dor, até aquela vontade de chorar, até chora, irmão. Você até chora, arrependido, dói em você o pecado, você chora. Para dizer outra coisa para você, que então choro também não tem nada a ver com arrependimento, tá bom? Choro também não está ligado ao arrependimento, porque eu já vi muita gente chorando aqui, porque fez coisa errada, triste, chorar de encharcar o chão e sair, e na hora que estava saindo ali, nem passou do portão da igreja, já estava ofendendo outra pessoa. Então o remorso é a dor segundo o mundo, arrependimento é a dor que dá para a salvação, remorso é a dor que dá para a morte. Então há uma diferença muito grande sobre isso, embora os termos sejam parecidos, os sentimentos sejam parecidos, mas remorso não tem mudança de atitude. E o que está acontecendo em mim e em você é remorso, não é arrependimento. Não é arrependimento. Porque nós oramos, dobramos nosso joelho e pedimos perdão, nos perdoa, confessamos, choramos, sentimos a dor, ficamos mal.
Mas nos levantamos e em vez de ter a mudança de atitude, continuamos igualzinho. E aí vai mudar quando, irmão? Arrependimento é a dor que dá para a salvação. Remorso vai te levar à morte. Para de ser um remorçado, se é assim que se diz. Para de ficar andando em remorso. Tenha mudança de atitude, tenha mudança de mente. Tenha mudança de mente. Eu escutei uma história agora, eu não lembro quem contou, que pastor que contou. Que uma moça, uma jovem disse: pastor, eu estou muito bravo com Deus. Talvez você já tenha ouvido, aí você vai lembrar quem foi. Ah, é, irmão, por que você está bravo com Deus? Porque eu pedi para Deus, eu orei a Deus, que quando eu fizesse sexo com o meu namorado, Senhor, o Senhor não deixasse eu engravidar, mas eu engravidei. A gente está fazendo mais ou menos assim. A gente faz mais ou menos assim. Quer dar uma de espiritual, disso e daquilo, mas a gente está fazendo isso. Então arrependimento é a chamada para mim e para você nessa noite, de mudança de vida. Até quando vamos permanecer do mesmo jeito? Saiba de uma coisa: você sentir dor, você ficar triste, você ficar chateado, você sentir o Espírito Santo longe de você, você chorar quando alguém fala: ei, volta para Jesus, ei, muda de atitude, ei, muda. Você chora e você fala: agora vai, mas não vai. Isso está te levando à morte, isso vai te matar, porque isso é remorso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, não se esqueça mais disso. O remorso é a dor do mundo, é a tristeza do mundo, não a de Deus. A de Deus dói e gera mudança, a do mundo dói e gera morte, a de Deus dói e gera salvação. Você não é do mundo, irmão. Você é chamado nessa noite para arrependimento. Deus é misericórdia e Deus é bom. Sim ou não? Sim ou não? Deus é bom, irmão. Embora a gente não mereça, eu quero que você já vá se colocando de pé. Se coloque de pé. Presta bem atenção aqui numa coisa. Eu não sei se essa palavra, se acontecer isso com um aqui, glória a Deus. Aconteceu comigo. Eu entendi o que é arrependimento. Eu sou tanto falho quanto qualquer um. Eu entendi o que é arrependimento. Conforme eu ia fazendo essas coisas, a palavra ia vindo e entrando na minha mente, eu fui entendendo, eu fiz: Deus, eu sou um hipócrita, Senhor. Sou um hipócrita. Porque grandes partes das manhãs que eu venho orar para o Senhor aqui na igreja, pela manhã, eu chego aqui e peço perdão por coisas que eu pedi no outro dia, como coisa que eu me arrependi. E no decorrer do dia, as circunstâncias, eu quis argumentar com Deus, as circunstâncias fazem eu pecar de novo. As circunstâncias não fazem eu e você pecar, sabia? Não são as circunstâncias que fazem isso. A gente tem muita desculpa aí. A gente está muito embasado em desculpas. Ah, a carne é fraca. Sim ou não? Pequei porque a carne é fraca. Se a carne fosse fraca, você vencia ela. Fraco tem sido você. E mesmo a fraqueza não é desculpa. Mesmo a fraqueza não é desculpa. Apocalipse 3, Deus disse assim para a igreja de Filadélfia: bem sei que vós sois fracos, mas eles não pecaram contra Deus. Então a fraqueza não é desculpa, ela é um argumento. A gente argumenta nela. As circunstâncias que fazem você pecar são argumentos de desculpa. E você faz, depois que você faz, vem o remorso. Mas isso não é arrependimento. Remorso te levará para o inferno. Arrependimento, mudança de atitude, vai te levar para o céu. Quem aqui quer ir para o céu? Querer ou não querer não é a questão. Eu sempre falo isso. Todo mundo quer ir. Pergunta aí na rua se alguém quer ir para o inferno, irmão. Pergunta para quem está do seu lado: você quer ir para o inferno? Espera ele responder. Pergunta e fica olhando para ele. Enquanto ele não responder, você não tira o olho dele. Pergunta: você quer ir para o inferno? Pergunta, irmão.
Pergunta para quem está do outro lado se ele quer ir para o inferno, espera ele responder. Ninguém quer ir para o inferno. Só que enquanto tiver remorso, não é querer ou não querer. Se a gente, eu não quero ir para o inferno, não quero nem saber como é lá, mas se a gente pudesse ir lá e ver como é lá, vamos fazer uma entrevista com o pessoal lá do inferno. Já parou para pensar? Entra nós lá no inferno, pega uma câmera e vamos filmar. Ei, você queria estar aqui? Ele vai falar: você está feliz em estar aqui? O que você acha que ele vai falar? Não, ninguém que está lá queria estar lá. Mas lá está cheio de remorsados. Eu não sei o termo que fala, mas lá está cheio de gente com remorso. Lá está cheio de gente igual eu e você. Continuamos errando, falhos, pecadores, soberbos, orgulhosos. Não nos arrependemos, não mudamos, continuamos do mesmo jeito. Eu não vou pedir perdão na frente de todo mundo. Vão ver que eu erro também, vão ver que eu falo também. A gente é cheio de argumento, a gente é cheio de orgulho. Mas o orgulhoso é rejeitado, e aquele que se humilha, esse é exaltado. Então se humilhe diante de Deus. A Bíblia diz: não pequeis. Sim ou não? Mas se pecares, o que você tem? Não pequeis. Mas se você pecou, irmão, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo justo. Eu sei que nós chegamos aqui, todos nós, com pecados em nós, com pecados nas nossas vidas, e a Bíblia diz: não pequeis. Só que eu não quero que você use desse versículo aqui para ficar se protegendo atrás desse advogado. Porque se um dia esse advogado, que é meu advogado hoje, que é o seu advogado hoje, vai se tornar um juiz, e você não sabe o que dia que isso vai acontecer. Então se você pecou hoje, se você é um pecador, se você necessita de arrependimento, hoje é dia de você clamar a esse advogado, a esse justo advogado. E é isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Ele é justo. Não pequeis. Mas nós já pecamos. Nós estamos cheios de remorso dentro de nós. Mas hoje é dia do arrependimento fazer parte das nossas vidas. Amém? Amém? Você não pode. Eu vou convidar você para vir aqui, ó, se quiser vir aqui na frente. Dobra o seu joelho, clame ao Senhor, confesse, fale a Deus, se arrependa. Eu vou fazer isso sim. Mas não pode ser só mais um, que nós já fizemos um tanto de vezes. Essa tem que ser a última. Do remorso fazer parte da minha vida, para que o arrependimento venha verdadeiramente fazer parte da minha vida. Você está entendendo isso aí? Sim ou não? Chega de remorso. Muda a mente, muda a atitude. Vamos mudar, irmãos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tempo do remorso não fazer mais parte da sua vida. Hoje é dia de metanoia, de arrependimento, mudança de mente. Um dia a Bíblia diz que Deus ficou longe de Jesus. Deus e Jesus nunca haviam se separado, mas um dia teve um momento, por algumas horas, que Deus se afastou de Jesus. Não foi por amor, mas foi por pecado. Embora Jesus nunca pecou, a Bíblia diz que sobre ele estava o meu e o seu pecado. Mas para Jesus não tinha nada melhor, não tinha nada maior do que estar com Deus. E Jesus, sem saber o que estava acontecendo, ele perguntou: Pai, por que me abandonaste? Pai, Senhor, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Foi por mim e por você. Eu não sei o quanto você ama a Deus, o quanto você é desesperado por Ele. Mas eu quero convidar você nessa noite a deixar o remorso, a deixar a dor do mundo, que vai te conduzir à morte,
para vir viver um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança de vida, uma mudança de atitude. Se você quer tomar uma decisão de arrependimento sobre a sua vida, uma mudança de atitude, uma mudança de mente, não se conforme com o jeito que você tem vivido, não viva mais desse jeito. Vai esperar quanto tempo para mudar a sua vida? Agora é a hora. Não pequeis, mas se pecais, tens um advogado adiante do Pai, Jesus Cristo justo. E Ele te chama para arrependimento nessa tarde, para uma mudança de vida. Ele te chama para uma mudança de mente, para uma mudança de atitude, para que você venha aqui, dobre o seu joelho, confesse os seus pecados, mas os deixe, os abandone, não permaneça mais nele, não continue da mesma forma. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Mudança, mudança de atitude, mudança de mente. Tenha coragem, tome uma atitude. Vai exigir atitude da sua parte mesmo. Vai exigir que você saia da sua zona de conforto. O arrependimento gera dor, gera lágrimas,